Você sabia que cerca de 2% dos brasileiros apresenta indicadores de altas habilidades? E aqui no Rio Grande do Sul, esses dados sobem para 7 a 10%. São dados bem interessantes. E para falar desse assunto, trouxemos aqui na Interativa as professoras do FSM, que são coordenadoras do GEM. A professora Tatiane Negrini e a professora Andréa Reck, que vão falar desse assunto tão importante. Não perca! Interativa 22 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Escolha diferente. Escolha Unicred. Então, vamos começar com a professora Tatiane, que é a coordenadora do GEM, que é um projeto muito bacana, né? Que são altas habilidades. Como identificar altas habilidades em uma criança? Então, temos várias características que podemos observar em crianças com altas habilidades de superdotação e podemos destacar, de acordo com os estudos, 3 principais, né? A primeira delas é uma habilidade acima da média, né? Que essas crianças podem apresentar em áreas gerais ou em áreas específicas. Então, ele pode ter uma facilidade de aprendizagem maior, que podem contemplar várias áreas, ou em áreas bem específicas, como, por exemplo, a música, um instrumento, né? Ou áreas bem específicas. Também, como segunda característica, pode-se destacar o envolvimento com a tarefa, a motivação. São crianças que, nestas áreas, elas são muito interessadas, curiosas, questionadoras. E uma terceira característica que podemos destacar é a criatividade. Essas crianças, além de ter uma facilidade de aprender, elas conseguem ter um olhar mais criativo, né? Que pode ser demonstrado por meio de perguntas, de associação de ideias, de produções que eles venham a realizar, que demonstram esse pensamento, né, mais criativo. Além desses 3 indicadores, que o Renzulli, que é um autor que nós estudamos, destaca, também temos outras características, né? Na área da liderança, nas habilidades sociais, na facilidade de aprender, na rapidez de raciocínio, né? Então, é um conjunto de características que vão sendo observadas desde a infância dessa criança, né? Muitos passam desapercebido, né, pelo ambiente escolar, outros vão sendo percebidos pela família, né, em diferentes momentos da vida dela. Tá, e qual é a diferença desse projeto com altas habilidades e com desenvolvimento de QI? Porque muitas vezes a pessoa diz, ela é superdotada. Como é que vai saber que ela é superdotada? Ela tem um QI acima da média ou ela tem altas habilidades em áreas que os comparativos de QI não conseguem chegar? Então, tem algumas áreas que os testes de QI têm mais facilidade de observar, né, de avaliar. Então, algumas inteligências, principalmente as inteligências mais acadêmicas, linguística, lógica, matemática, espacial, a avaliação por testes de QI consegue, né, indicar. No entanto, nós temos outras áreas, esportiva, né, a área corporal sinestésica, que são outras inteligências, de acordo com Gardner, né? Então, a área corporal sinestésica, a expressão artística, liderança, que podem não aparecer quando se faz uma avaliação por esses testes de QI. É importante destacar também que só o quociente de inteligência acima da média não corresponde à superdotação. Então, podemos ter crianças muito inteligentes, mas que não serão superdotadas, por conta dessa teoria que a gente segue nos nossos estudos, que é a teoria dos 3 anéis do Renzulli, que é a concepção de superdotação, que tem que ter esses 3 componentes: criatividade, envolvimento com a tarefa e essa capacidade acima da média, como a professora Tati mencionou, que aí pode ser uma capacidade geral ou em áreas específicas, sub-áreas, por exemplo, dentro da área artística, a escultura. Dentro da área artística geral, a pintura em tecelagem. Então, tem as áreas gerais e as específicas. Então, nem todas as crianças superdotadas terão o QI acima da média.
Que interessante. E o QI? Como é que é medido o QI? Quanto que um QI é elevado? Aí quem faz essas avaliações são a área da psicologia, né? Então a psicologia ela utiliza de diferentes instrumentos de identificação de quociente de inteligência. Então dependendo do autor que você vai fazer os testes, eles vão indicar determinados parâmetros. É importante nessa identificação levar em consideração que a avaliação ela pode ser realizada com um viés multidisciplinar, envolvendo a área da psicologia, mas também envolvendo a área educacional. Hoje nós temos vários estudos e instrumentos e materiais que indicam a possibilidade de, numa avaliação pedagógica realizada a partir da observação, do trabalho direto com o aluno, os professores, o professor de educação especial, junto com a família, registrarem, observar o desenvolvimento da criança e, ser possível, confirmar esses indicadores de altas habilidades também por um viés pedagógico. Isso. O ideal seria uma avaliação multiprofissional, né, envolvendo também outras áreas, e a psicologia, né, mas muitas realidades nós sabemos que às vezes não é viável, né? As famílias não têm condições de procurar determinados atendimentos particulares, né? Então, as altas habilidades podem ser percebidas, identificadas, né? Dentro dessa avaliação pedagógica também, ou psicológica. E com que idade se faz esse diagnóstico? Então, a gente, na área de altas habilidades de superdotação, utilizamos a nomenclatura voltada para o campo educacional de identificação, não pelo viés do diagnóstico, porque ela não é relacionada a transtornos, né? Transtornos de aprendizagem, não tem CID, então é voltado para essa área educacional. Então, a identificação, a gente fala, que idade que a gente pode identificar essas crianças com altas habilidades? A gente observa sinais de precocidade muito recente, né? Crianças muito pequenas, que têm um desenvolvimento de marcha, de fala, de escrita, de leituras. Então, os autores, né, a Ellen Wiener é uma das pesquisadoras que comenta muito a respeito da precocidade. E a gente vê nas nossas ações aqui, nos nossos projetos de pesquisa e de extensão aqui em Santa Maria, que muitas crianças que participam dos nossos projetos foram crianças precoces. Mas o Renzulli também comenta que nem toda criança que foi precoce não foi uma criança superdotada. Dito de outro modo, né? Talvez o meio ambiente não ofertou estímulos para que aquela precocidade acontecesse. Agora tu está falando isso, me veio uma questão do estímulo, da precocidade. Então, a criança ser precoce não quer dizer que tem altas habilidades, porque a gente tem visto em algumas áreas uma precocidade pelo ambiente que ela vive. Isso, né? Os próprios e pelos estudos. estímulos. Porque antigamente, vocês que são educadoras especiais, né, especialistas nisso, que trabalham com isso, sabem que antigamente as crianças, quando nasciam, elas ficavam no quarto escuro, né, faziam silêncio, ficavam no quartinho escuro, aquela preservação do bebê, até a questão das faixinhas, a criança era praticamente mumificada, né? Hoje as crianças têm um estímulo de cores, de sons, ela é estimulada até antes de nascer. A leitura, né? E se estimula muito. Isso é bom? Ou isso só vai tornar ela precoce? A precocidade ela é um sinal importante de observar. E a estimulação também. Então, quanto mais nós ofertarmos atividades seja na família, na escola, de enriquecimento para essa criança, ela está sendo favorecida. Mas só isso não produz, né? A gente, não podemos fabricar uma criança produz superdotada. A superdotação. Por quê? Porque os estudos mostram que a superdotação ela tem fatores, sim, ambientais. Então, sim, é importante, mas tem fatores genéticos também. Então, o ambiente é importante. Ele favorece muito o desenvolvimento das crianças, mas não produz a superdotação, porque também precisa ter um fator genético que está ligado Esse fator genético é o quê? Eu tenho que ter um ancestral que tenha sido superdotado? Tem que ter algo que venha na sua carga, né? É algo da criança. Pessoa. Sim. Que pode ter nascido lá numa favela e saiu um gênio independente lá de um ambiente insalubre, Total. do ambiente muitas vezes sem escolaridade nenhuma. Independente de classe social, né? Porque a superdotação pode ser percebida desde classes altas, né? Ou classes baixas. Por quê? Porque o que pode mudar sim aí é
a questão do precocidade, estímulo, né? Aí a precocidade. Muitas crianças, né, dependendo do contexto social de onde elas vêm, não são percebidas, porque não tiveram um estímulo. Vamos pensar num exemplo até, né? Uma criança que não tem acesso a instrumentos musicais, a recursos que estimulem a área de música. Do xadrez. Ou, né, essa criança vai ter mais dificuldade de expressar, talvez, essa sua habilidade, porque ela não teve um estímulo. Mas isso não impede, ela não vai perder essa superdotação. É dela, veio ela com vai ela. ficar, talvez ali, como a Winner fala, né, adormecida. Em algum momento isso pode vir a Pode ser na despertar. vida adulta. Pode ser na vida Então, adulta. pode-se descobrir que ela tem uma superdotação lá na fase adulta. Pode. Uma alta habilidade. Muitos hoje adultos, né, passaram invisíveis pela educação escolar, né, pelo seu contexto familiar, muitas vezes até sendo visto como alunos problema, porque a superdotação não traz só características positivas, pode trazer dificuldades de adaptação no contexto da escola, em algumas interações com seus pares da mesma idade, e lá na vida adulta ele ter. Por quê? Porque vai passar a se autoconhecer, olhar mais para algumas habilidades que talvez estavam ali adormecidas ou mesmo escondidas, porque a gente sabe que o adulto precisa trabalhar, precisa, né, tem todo um contexto e que pode ser descoberta lá na vida adulta. E que pode ser trabalhado, ou seja, a qualquer tempo pode-se trabalhar essa alta habilidade. Mas o que nós destacamos é a importância da identificação Precoce, o quanto antes, mais precoce, na idade escolar. Por quê? Porque a identificação não é para rotular, não é para dizer se ele tem ou não superdotação, mas com o objetivo de enriquecer. Aproveitar essa Apresentar, característica, né? Apresentar propostas de enriquecimento curricular. O que a escola pode ofertar para esse estudante? A gente tem os serviços da educação especial nas escolas que atendem a parte pedagógica, educacional das crianças com deficiência, com os transtornos do espectro do autismo e também das altas habilidades de superdotação. Então, é uma tríade, né, de características voltadas para esses sujeitos que compõem o público-alvo da educação especial. Então, dar visibilidade para essas crianças, para esses jovens, durante a sua história escolar, é pensar em ofertar oportunidades para que eles se desenvolvam, para seus potenciais realmente sejam estimulados, para que eles se autorreconheçam. E por isso, né? o projeto GEM, acho que é interessante aí Muito destacar nessa falar. articulação. O projeto, né, então, o Grupo de Enriquecimento das Inteligências Múltiplas, que é esse projeto de extensão que nós temos na universidade, ele é uma proposta, entre outras tantas que podem ser ofertadas, de enriquecimento extracurricular para estudantes que têm indicadores de altas habilidades. Quantos anos tem esse projeto? Ele foi criado em 2016, né, sob a coordenação agora, né, nossa, dentro do nosso grupo de pesquisa. Ele foi inspirado em ações já da professora Soraya Napoleão Freitas, que foi uma pioneira aqui na nossa cidade. Nós temos E no Rio Grande do Sul. E no Rio né? Grande do Sul, e uma influência muito positiva no país todo. Mas a professora Soraya tinha o projeto PIT, que era um programa também voltado para esses alunos. Nós fomos colaboradoras desse projeto. Acadêmicas, desde a iniciação científica, no mestrado, no doutorado. Isso. Né? E depois do nosso ingresso também, então, em 2015 eu ingresso como professora, e em 2016, então, nós reabrimos inspirado nas ações do GEM. E hoje vocês atendem, em média, o projeto já atendeu 60 crianças com esses indicadores. Então, fala agora, Andréia, que trabalha direto com as famílias. Eu fico imaginando como deve ser rico e interessante esse convívio familiar, porque primeiro foi feita identificação e depois trabalhar isso, né? Como trabalhar essas altas habilidades ou a superdotação? Conta um pouco, então, dessas crianças e o contato com as famílias. Bom, as famílias, elas têm esse espaço de escuta muito importante, né? Enquanto os seus filhos estão realizando as atividades de enriquecimento extracurricular, lá na UFSM, eu fico em contato com essas famílias. A gente tem uma sala lá no Centro de Educação que está, assim, florida, né? A gente está muito feliz desde o ano passado, né, Tati, que a gente tem tido uma parceria muito importante do pai e da mãe, né? Ou então dos seus vínculos
avós, quando o pai e a mãe não podem ir, né? Então, não necessariamente a família nuclear, mas a família extensa também participa. E antes a maternidade era muito forte, representada pela mãe, né? Antes era a mãe que participava, a mãe que participava. E hoje em dia a gente, quando é possível, vai o pai e a mãe, né? Quando é uma família nuclear tradicional, ou então quando as famílias já estão em outras condições de configuração familiar, uma vez vai a mãe, outra vez vai o pai. Então essa responsabilizar, essa parte de ser responsável, ambos os pais, é muito evidente, é muito forte nesses últimos anos. Então mostra o quanto que os pais também estão se aproximando dessa parte educacional, que até então, pela história, né, da educação brasileira, a parte educacional estava muito vinculada aos cuidados maternos. Só a mãe. Só tá, a mãe. mas assim, fala pra gente, do ponto de vista prático, o que é feito com essas crianças? O que elas fazem ali na universidade, então? Ela chega com 4 anos, 5 anos, com essa indicação de superdotação, e o que vocês fazem com elas lá? Eu vou finalizar essa parte da família, daí a professora Tati pode comentar. Então, as famílias, elas estão lá naquele espaço para compartilhamento de experiências. Então, a gente trabalha muito o empoderamento dessas famílias. Apresentamos políticas públicas, quais são os direitos que elas podem recorrer na escola para que seus filhos recebam esse atendimento educacional especializado. Então, elas se instrumentalizam das políticas públicas para poder dialogar com a escola. Então, que lugar de escuta a escola está oportunizando para essa família? Então, não é uma família que chega lá e bate na porta sem saber o que falar, como era muitos anos atrás. Então, elas vão munidas dessas políticas públicas, elas sabem falar sobre seus filhos, sobre suas condições, sobre os direitos que os seus filhos têm e lutam por esses direitos com a escola. E quais são esses direitos? É estar frequentando, então, esse atendimento educacional especializado, que a gente pensa que é muito voltado apenas para os alunos com deficiências. Então, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é a nossa política de 2008, ela prevê que todas as crianças, público-alvo da educação especial, têm direito a receber esse atendimento educacional especializado. E que pode ser tanto intracurricular, então dentro do contexto da escola, esse enriquecimento, ou extracurricular, né? E agora então, a nova proposta de ensino colaborativo também, né? Então essas famílias chegam para a escola com todo esse know-how de informação. Olha, se não é possível que meu filho vá para o atendimento educacional especializado ou no extracurricular, o professor de educação especial pode, na sala de aula comum, ofertar o enriquecimento para a turma toda. Antes da gente falar das atividades práticas mesmo, me veio agora. Essa criança que tem altas habilidades, ou que tem um QI elevado, ou que tem uma superdotação, ela também tem alguns problemas, como a Tatiane falou antes, né? Talvez na sala de aula ela fique mais inquieta, porque ela respondeu mais rápido, ela fez mais rápido as coisas, talvez ela não tenha paciência para aguentar o ritmo da turma. Isso, bem e comum. Às vezes é tratada como hiperativa ou disléxica, ou sei lá o que mais. Como tratar isso, então, na escola? É bem complexo, né? Então, a gente investe muito na formação continuada de professores, porque muitos professores não tiveram essa grade curricular, formação voltada para entender sobre esses processos de altas habilidades de superdotação. Então, a gente tem investido muitas parcerias com a rede municipal, rede privada aqui de Santa Maria, voltadas para a formação continuada desses profissionais que estão atuando na escola, justamente para eles compreenderem essas características, saberem diferenciar, ou às vezes elas são combinadas, né? Ela pode ter altas habilidades de superdotação e hiperatividade. Então, o profissional que está na escola precisa olhar de forma múltipla para esse sujeito. E evitando, né, às vezes, avaliações equivocadas, porque muitas famílias que chegam até o projeto com seus alunos, né, com seus filhos, às vezes estão com muitas dúvidas, mas a gente já foi procurar avaliação de TDAH, de autismo, e não é isso, não é aquele outro. E faltam muitas vezes profissionais que tenham esse olhar atento para essa área. Medica, Ritalina. E justamente é a nossa preocupação. O quanto antes nós conseguirmos identificar as altas habilidades, pode ser que muitas questões se organizem, ou esse aluno possa receber um atendimento adequado, e aí o atendimento às vezes educacional, como o André destacou, né? O atendimento às vezes psicológico, porque ele pode estar desenvolvendo também ali algumas dificuldades que precisem de um acompanhamento psicológico para qualificar a vida dessa criança, desse jovem, desse adulto,
né? Muito interessante. Os aspectos emocionais, eles interferem muito na manifestação dessa superdotação. Então, se uma criança que está sofrendo bullying na escola, se ela está mais apática, se ela não era desse jeito, o que aconteceu com ela? Então, de que modo esses aspectos emocionais podem interferir de forma negativa ou podem evidenciar, empoderar, deixar ela com uma estima elevada, que ela se sinta parte daquele processo? Sim, porque da mesma forma que tem a criança que tem um problema, que tem um autismo, que tem alguma deficiência, ela vira o centro, muitas vezes, da observação, da indicação. O inverso, né? Ou a superdotada também. Isso. Então ela vai ter o mesmo tipo de bullying. E às vezes até mais em evidência para o lado negativo, porque ela é rotulada de CDF, que a professora só é puxa-saca dela, né? Então, esses elementos, assim, a criança começa a ficar introspectiva e começa a camuflar os seus potenciais para ser aceita pelos seus grupos de pares. Para ser aceita, ela se apaga. Isso. É muito comum observar famílias que relatam, né, que eles não querem mais ir para a escola. A escola nem sempre é um espaço tão estimulante. Por quê? Porque eles têm dificuldade de se adaptar com aquela rotina. Ou a todo momento passam a ser cortados, né? Não, isso depois. Você já está perguntando demais. Ou está medindo força com o professor, né? Mas, na verdade, ele está curioso, ele está perguntando, ele quer saber, né? E a forma como isso é visto ou isso é conduzido, né? Pode, sim, ele se recusar, né, às vezes a permanecer na escola. Então a gente tem casos de crianças que precisam sim um acompanhamento mais individualizado para entender o que está acontecendo. E quando ele tem a oportunidade de enriquecer, ele vai encontrando brechas, né? Seja dentro da sala, seja no espaço do atendimento educacional especializado, dentro da escola, para desenvolver projetos que são mais do seu interesse, para ter aulas, né, que sejam mais atrativas, mais curiosas, que um aprofundamento maior naqueles assuntos que ele também tem mais interesse. E isso vocês fazem nesse projeto de extensão? A criança que chega lá, o que vocês fazem? Que era isso que eu perguntei, né? Eu acho que é o curioso. O que vocês fazem com essas crianças? Então, a proposta é enriquecer, né? Então, enriquecer ofertando além do que o currículo escolar já oferta. Então, como o nosso projeto é um projeto de enriquecimento extracurricular, né, pode ser feito dentro da escola também, mas no projeto de extensão nós ofertamos outras áreas que nem sempre são contempladas no currículo da escola. Então, hoje nós temos colaboradores conosco, e temos que destacar que trabalhamos com uma grande equipe de professores acadêmicos, né, onde nós ofertamos grupos de interesses. O aluno que chega até nós, ele é convidado a escolher, né, porque são ofertados ao mesmo tempo, nos sábados de manhã, alguns grupos de interesses. E ele escolhe qual ele deseja participar. Então, nós temos no momento o grupo da temática de robótica, games, biologia, biodiversidade e artes, que são os grupos que estão sendo ofertados neste ano de 2023. A cada ano eles vão sendo renovados. Assim como nós temos o grupo dos pequenos, que nós chamamos, que são as crianças que ainda estão na educação infantil, que ainda precisam explorar as suas diferentes inteligências. Então, nós temos esse grupo dos menores, né, que tem uma atenção toda diferenciada, voltado a explorar as diferentes áreas. A partir dessa ideia dos grupos de interesses, nós buscamos enriquecer estas áreas de acordo com as curiosidades e as perguntas que eles vão fazendo. Então, os professores também, colaboradores dos grupos de interesses, trazem propostas que possam ampliar os conhecimentos deles e abrindo para que eles possam demonstrar a sua criatividade, demonstrar a sua produção. Que eles sejam, né, protagonistas que também eles desse processo. sejam mais né, ativos no seu processo de aprendizagem. eu acho que isso que falta muito na escola, né? Que a gente precisaria de um espaço na escola que as crianças fossem mais protagonistas, se sentissem mais, não recebessem aquelas propostas prontas, né? Eu acho que esse é o diferencial e é das essa ações, ideia do né, enriquecimento, né? De que eles não sejam só reprodutores de conhecimento, mas o quanto potencial nós temos nesses alunos, sejam os alunos com altas habilidades de superdotação, sejam nos outros alunos da escola, né? Porque o Renzulli mesmo é um autor que nos baseamos e ele fala, né, que o enriquecimento
ofertado ao aluno com altas habilidades, ele pode ser muito produtivo, muito benéfico para todos os alunos dentro da escola. No entanto, o nosso contexto nem sempre favorece que ele aconteça dentro da escola. Mas para esse aluno é o que dá o diferencial, porque ele vai se sentir enriquecido, motivado, né? É o que as famílias comentam. É sábado de manhã, né? Eles já vão para a escola todos os dias, mas chega sábado de manhã eles estão motivados. Eles querem ir para o projeto, porque lá eles se identificam, eles encontram crianças com os mesmos interesses deles, eles sabem que tem um espaço de escuta e que a gente tem um espaço privilegiado, né? Quando a gente está num movimento de enriquecimento nessa proposta, a gente tem que entender que é um espaço privilegiado de ouvir, de escutar. A gente não tem aquele currículo rígido que a escola tem. Então, a gente tem um espaço privilegiado com essas crianças. E conta para mim, então, um exemplo, né? Me conta algum caso interessante, assim, de alguma criança superdotada que está no projeto com vocês. Não precisa nem falar nome e tal, mas, assim, a idade, o que fez e como é que foi essa descoberta. Recentemente, a gente tem o caso de um menino que ele estuda numa escola pública municipal aqui de Santa Maria, voltada para essa área da robótica, que inclusive participou em Porto Alegre dessas Olimpíadas de robótica e recebeu premiações. E nesse último sábado, a mãe até levou no nosso grupo de pais, eu pedi que eles levassem objetos que representassem as áreas de interesse dos seus filhos, e ela levou esse robô que ele projetou, que ele montou, desenvolveu e programou para funcionar, né? Então, e com que idade? Ele tem 11 anos. 11 anos. Então, com 11 anos criou um e nós temos no projeto vários alunos assim que têm um destaque considerando diferentes áreas, né? Diferentes inteligências. Então, o exemplo que a Andréa deu, nós temos uma aluna que já fez um livro infantil onde ela produziu a história e produziu todas as ilustrações do seu livro. Hoje ela tem, eu acho, uns 13 anos, mas isso foi com 7, 8 na infância anos, né? ainda. Então, são alunos que em diferentes áreas vão demonstrando diferentes potenciais. Por isso que é até difícil nós selecionar aqui para falar, né? Porque nós temos alunos mais na área lógico-matemática, inclusive no grupo dos games, que hoje é um dos grupos que nós ofertamos, os professores ficam admirados o quanto em uma explicação que é dada sobre uma produção de um jogo, eles absorvem um conhecimento muito rápido e já conseguem produzir, né, um jogo. Então, nós temos na área dos games, por exemplo, alunos que estão ali, não só jogam, mas a ideia é trabalhar com a programação, a criação de jogos e também com o mesmo objetivo, torná-los mais protagonistas da sua aprendizagem. É esse, eu acho, um dos principais objetivos do nosso projeto e é o que nós desejamos que chegue mais até as escolas, que nós possamos ofertar mais espaços para esses alunos. Era isso que eu ia perguntar agora, porque a gente já está com o nosso programa já estourando no horário, mas eu acho que essa é uma informação bem importante. Existe uma limitação dessas vagas para esses alunos? Existe possibilidade de encaminhamento? Se daqui a pouco alguma escola, algum pai que esteja assistindo o programa diz, eu vou levar meu filho, ele tem que ir via escola. Como é que funciona isso? Nós temos um formulário, né? E pode ser preenchido por indicação das famílias. Então, as famílias ou as escolas podem preencher. Nós indicamos o e-mail do projeto, né? projetos@sd@gmail.com é o nosso e-mail do projeto. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser manifestar, né, às vezes um interesse em participar, nós encaminharemos aí as informações. Neste ano nós já estamos com o projeto em andamento, então não vamos abrir vagas nesse momento, porque já estamos com um grupo bastante significativo de alunos, mas nós sempre estamos, né, sempre que possível, abrimos mais vagas. Então, para o segundo semestre ou para o próximo ano. Que bacana. E só para finalizar, eu acho que é bem importante a gente sempre mencionar que para ser professor de crianças superdotadas, não precisa ser um professor superdotado. Eu preciso sim, né? O que a gente precisa é investir na formação desses professores, para que eles tenham um olhar sensível para com essas crianças na escola, para olhar para aquele sujeito para além das características comportamentais. Aquele aluno que caminha pela sala, que me faz perguntas, que me deixa desconcertado. Eu preciso olhar mais especial para esse sujeito, né? Um olhar mais atento, sensível, de escuta,
por que ele está me solicitando desse modo? Então, assim, a gente sabe que a docência nos consome, né? Estar numa escola não é estar voltada apenas para aquele um aluno, mas para mais 20, 30. Mas a gente precisa personalizar esses nossos alunos e olhar para eles com as suas características, particulares, pensar nesse sujeito como único, que existe um perfil superdotado, mas que cada um tem as suas características de personalidade, que não vai ter um checklist, que eu vou conseguir, né, identificar, olha, esse sinal. É o João, é a Maria, é o Antônio, que é particular, né? Então não precisamos desses professores. Que a inclusão desse aluno, né? Eu acho que é um aspecto para a gente finalizar, assim, a inclusão desse aluno passa por esse processo de reconhecimento, de valorização desse potencial. Não uma valorização de ser melhor que os outros colegas, mas uma valorização do seu respeito, potencial. Então, respeitar esse da sujeito. sua condição, né? E eu acho que isso é a inclusão do aluno com altas habilidades. Eu acho isso bem importante, porque a gente escuta muito sobre a inclusão, e nós falamos da inclusão com as deficiências e não falamos das super habilidades, né, ou da superdotação. E esse aluno diferente... Que vai ter o mesmo bullying, vai ter a mesma frustração e vai ter a mesma depressão por não ser aceito, né? E diferente dos outros alunos que muitas vezes precisam de uma vaga dentro da escola, que lutam, né, por uma avaliação, às vezes não se sabe, né? Esse aluno já está dentro da escola. O aluno com altas habilidades é o aluno que está lá no dia a dia do professor, só que nem sempre ele é visto. Claro. Nem sempre ele é entendido. E quantos alunos hoje vocês têm nesse projeto de superdotação e super habilidades? E neste ano nós temos em torno de 60 crianças, desde os 4 aos 15, 16 anos participando do projeto. Muitos já saíram do projeto, estão na universidade, então voltam como colaboradores também, porque entendem a importância, né, da formação também. Muito bom, muito obrigada. Então, um programa que vai esclarecer muitas dúvidas para muitas pessoas, né? Eu acho que isso é bem importante falar desse tema. E parabéns pelo projeto, parabéns por seguir esse projeto tão importante também. Obrigada, Nós agradecemos pelo espaço de discussão. Obrigada. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Escolha diferente. Escolha Unicred.